RFI Convida. Elcio Ramalho. Dom Zanoni Castro, arcebispo de Feira de Santana, na Bahia, é o convidado de hoje do RFI Convida. Muito obrigado, Dom Zanoni. Seja muito bem-vindo à Rádio França Internacional. Eu me alegro e fico muito contente por esse convite, a alegria de poder participar desse momento. Dom Zanoni, o senhor veio à França para participar de um evento religioso em Limonest, na região de Lyon, e durante uma semana, do dia 22 a 28 de maio, o senhor vai participar, então, de eventos religiosos a convite de uma associação de padres diocesanos. Vamos lembrar que o senhor é bispo referencial da Pastoral Afro-Brasileira, membro da Comissão Episcopal para Ecumenismo e Diálogo Interreligioso e também responsável pela Pastoral Afro da América Latina e Caribe, certo? Então eu gostaria de saber, Dom Zanoni, que mensagem o senhor vai trazer para esse evento que o senhor vai participar lá na região de Lyon? Pois é, esse encontro chamado Encontro de Les Évêques, encontro de bispos, amigos desta espiritualidade dos padres diocesanos do Prado, que segue o padre Antônio Chevier, que marca profundamente a vida simples do padre junto aos pobres, às pessoas, assumindo essa missão de Jesus Cristo. Minha mensagem como bispo brasileiro, como referencial da pastoral afro-brasileira e afro-americana, é que a realidade, a missão da igreja é evangelizar. É a missão de Jesus, do bom pastor, é dar uma notícia boa. No Brasil, a maioria absoluta dos habitantes são afrodescendentes. 50%. Em minha região é bem maior. Há municípios na Bahia que chega a 92% de afrodescendentes. Para evangelizar, dar uma notícia boa, é preciso ter a realidade concreta, a origem, a cultura, a riqueza, a beleza dessa tradição do povo que vem da África. Mas não se pode esquecer os 300 anos de escravidão, um crime de lesa humanidade. Então, como falar de Deus, como anunciar Jesus, o Evangelho, a essa gente marcada? Tem que ser algo bem próprio, a pastoral, no sentido de evangelização, nessa perspectiva de ter presente a realidade, a cultura do povo. E por isso que foi criada, então, uma pastoral específica, né? A pastoral afro-brasileira, né? Que ela não é nova, não é, pois Dom Zanoni? Ela começou a partir dos anos 1970, né? Exatamente, é uma experiência nova, mas nós percebemos inícios, sinais, testemunho de pessoas que na história da igreja têm uma perspectiva de perceber a realidade, o sofrimento, a dor dos escravos, a dor das pessoas, a realidade. No Brasil, nossa missão, a pastoral no sentido de cuidado, de zelo apostólico, de preocupação. A maioria do nosso povo negro vive uma situação de exploração, de sofrimento, de pobreza. Se olhar, a maioria dos pobres são negros. Se vamos às delegacias, aos presídios, a maioria dos encarcerados são afrodescendentes. Em nossas periferias, a violência que cresce assustadoramente é de afrodescendentes. A nossa juventude negra está sendo dizimada, poderíamos dizer, um verdadeiro holocausto da juventude negra. A cada momento, a todo instante, é a execução, a guerra contra as drogas e vai ceifando vidas. Então, a igreja, a preocupação não só falar das coisas do céu, mas a vida concreta dessas pessoas tem a ver com a ação evangelizadora. O que nos inspira, a mística da pastoral é a palavra de Jesus. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Agora, qual que é o papel da Igreja Católica na sensibilização dessa comunidade negra, né, afrodescendente,
sabendo também que boa parte dessa comunidade, principalmente lá onde o senhor atua, que é na Bahia, também convive com outras religiões de outras origens africanas também, né? Como o candomblé, por exemplo. Como que é esse diálogo interreligioso, no caso do Brasil, na sua região e no Brasil de modo geral? De fato, nós vivemos num lugar que não é uma única religião, há pluralidade de compreensões, um mundo muito vasto, uma diversidade de crença, de cristãos de outras denominações religiosas, protestantes, pentecostais, evangélicos, aqueles que acreditam em Deus, mas não são cristãos, mas também um número grande de um que não tem a religião como referência. É, de fato, um mundo diferente, novo, que exige o diálogo, o respeito, a tolerância ao que pensa de maneira nova. E nós vivemos um momento bastante complexo, que exige de nós uma postura diferenciada, que passa a ter firme, seguro da nossa consciência cristã, de serviço aos pobres, às pessoas, a preocupação com a vida, mas também diálogo, perceber a ação do Espírito Santo em outras religiões, no diferente. Este é o diferencial da pastoral afro. Católica, mas dialoga e aberto com outras culturas, outra tradição. Inclusive o Papa Francisco também, né, atua muito na questão da inculturação, ou seja, né, levar, no caso a Igreja Católica, de encontro a determinadas comunidades e culturas que também têm os seus próprios códigos, a sua própria história cultural. A Igreja Católica, no caso das comunidades afrodescendentes, tem conseguido penetrar, tem conseguido fazer a sua atuação nessas comunidades afrodescendentes? Pois é, olha, nós temos uma experiência bem concreta em Feira de Santana, que é uma região bastante de muitos negros. Salvador é a capital mais negra fora da África, né? Estamos próximo lá. Nós temos uma região de comunidades remanescente de quilombos, 13 comunidades. Nós constituímos uma paróquia. A igreja estava presente nas comunidades, mas nessa estrutura, nessa organização é a primeira vez. Temos lá um grupo de padres que trabalham, que assiste, que visita, que celebra a vida. Não só uma pastoral para dentro da igreja, preocupada apenas com o aspecto religioso e litúrgico, mas a vida das pessoas concreta, a sua luta, os seus desejos, seus anseios, faz parte da vida da comunidade. E ali também tem outras pessoas de outras igrejas. Então, muita coisa é trabalhado, as lutas, as reivindicações, a igreja em diálogo, em parceria, está fazendo esse trabalho. Então, é uma experiência muito interessante que na minha visita ao Papa, na última visita ad limina apostolorum, que o bispo é chamado ir a Roma, honrar o túmulo dos apóstolos Pedro e Paulo e se encontrar com o sucessor de Pedro, o Papa. Eu levei um presente que foi me dado lá na paróquia de São Roque da Matinha dos Pretos, entreguei na mão do Papa. O Papa não só recebeu, como tocou. Isso foi divulgado pela Rádio Vaticana. O mundo todo viu o Papa recebendo, batendo. Então, é como perceber que a realidade da nossa gente não está alheia à fé, à caminhada, à história. Então, a pastoral afro-brasileira, nós estamos trabalhando para que esta realidade não seja apenas de um grupo fechado, mas seja de modo transversal para toda a igreja, grupo, movimento pastoral, não só para o grupo de negro afrodescendente, mas que a igreja toda tenha essa consciência que é necessária. Pastoral da menor, não só as crianças, pastoral da juventude, toda a igreja tem que ter presente essa realidade. Agora, o senhor entende que o Papa Francisco, as autoridades do Vaticano são muito sensíveis a esse tipo de trabalho, dessa pastoral específica afro-brasileira e afro-americana, né? Eu vejo o Papa é essa referência segura nesse mundo assim líquido como nós estamos vivendo e tem possibilitado o diálogo com a cultura, o diálogo com os movimentos sociais. O Papa, quando insiste terra, teto e trabalho, os 3 T's. Ele falando no encontro com os movimentos sociais, diz, esta causa que vocês lutam não é apenas a questão política, socialista, é evangelho. Então, nós nos admiramos e agradecemos o Papa quando estivemos com ele,
essa maneira, esse modo de abertura. Ter firme, seguro da identidade nossa, mas também sabendo dialogar, perceber a beleza da vida em tantos outros lugares, né? O Papa Francisco, ele criou, né, impulsionou o Sínodo da Amazônia em 2019. Exatamente. Né? Inclusive, colocando no centro a chamada ecologia integral, né? Ou seja, né, levando a Igreja Católica e conhecendo um pouco melhor e levando, né, a Igreja para a região amazônica. Né? Então ele colocou, de uma certa forma, a ecologia no centro um pouco dessas discussões. E a gente está vendo, por exemplo, que a ecologia hoje, o meio ambiente, tomando um lugar cada vez mais preponderante nas discussões, inclusive, né, do próprio futuro da humanidade. Nós estamos vendo aí a tragédia do Rio Grande do Sul, por exemplo. Exatamente. Né? Então eu gostaria de saber como que o senhor acompanha, né, essa preocupação da igreja e como que ela se insere, então, no trabalho da pastoral, essa preocupação com o meio ambiente, essa mobilização, inclusive, que está havendo também em relação ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul, Dom Zanoni. Um dos nossos temas também no encontro do Papa foi agradecê-lo pela Laudato Si, aquela encíclica que traz presente essa questão da ecologia, essa preocupação com a casa comum e perceber que tudo está interligado. As enchentes no sul têm decorrência também com às vezes, as árvores que são cortadas no norte. Então, nós vivemos num mundo, numa casa comum, onde ou nós nos preocupamos todos, ou todos teremos consequência. Esta questão, e eu creio que essa fala do Papa, essa preocupação de fazer com que a espiritualidade cristã não se reduza ao rito, não se limite às verdades reveladas, mas que atinja a vida toda. Perceber a defesa da vida em todas as suas dimensões. E o diálogo, sobretudo essa realidade de conflitos, nesta guerra em pedaços, como o Papa tem falado, dessa guerra mundial em pedaços, que precisamos reagir. E uma das maneiras de enfrentar é o diálogo entre as religiões. Não haverá paz no mundo se não houver, como diz Hans King, né, paz entre as religiões. Eu creio que o Papa, nessa postura, nesse protagonismo dele, tem apontado muita coisa. E para nós tem sido uma referência segura, bastante valiosa, e mesmo sendo muito criticado, mas percebendo que a palavra dele tem autoridade e tem relevância para o mundo de hoje. Dom Zanoni, quais, na sua opinião, são os grandes desafios, voltando a falar da comunidade afro-brasileira, relações espirituais também, para o futuro? Pois é, primeiro, essa realidade é enfrentar no nosso país, sobretudo, o racismo estrutural, as consequências da escravidão, essa realidade atravessada de sofrimento, de exploração, de desumanização. Então, nós estamos na década afrodescendente, né, que encerra agora 2025. É o resgate da dignidade da pessoa humana. E na tradição da igreja, né, os santos franceses, né, a vida humana, como dizia Santo Irineu de Lyon, a vida humana, a glória de Deus é a vida, o homem vivo. Então, não é algo estranho a preocupação com as pessoas. Não é uma realidade adversa, mas aquele cerne do Evangelho. E por isso tem que dialogar com a diversidade das culturas, das religiões de todos os povos. Dom Zanoni Castro, arcebispo de Feira de Santana, na Bahia, muito obrigado pela entrevista à Rádio França Internacional. Eu agradeço de coração. Alegria.